Oi, viajante da vida! Você acha que mediunidade é um assunto sério ou pode ser feito de qualquer jeito? Médiuns dando chiliques em reuniões mediúnicas é coisa muito grave. Na nossa próxima viagem, que vai ocorrer em 2 etapas, nós vamos aprender com Kardec no Livro dos Médiuns o quanto mediunidade é séria e o quanto precisa ser educada. Então, enquanto roda a vinheta, eu já te peço, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí embaixo, o seu comentário. Quando você comenta, nós divulgamos mais os vídeos e temos temas para as nossas próximas tarefas. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa tarde. É sempre animado começar com um sorriso, né? Mas é uma alegria poder voltar a essa casa e principalmente poder estudarmos juntos. Nós trabalhamos em tarefas mediúnicas desde 1986. Estudamos mediunidade desde antes disso até. E a gente tenta aqui, não numa atitude professoral, mas compartilhar conhecimentos e, principalmente, instigar a que aqueles que desejam conhecer ou trabalhar com mediunidade também estudem. Porque não dá para a gente ficar imaginando que mediunidade é aquele negócio de fechar o olho, dar uma fungada aqui, outra ali e receber espírito. Não vai ser assim que vai funcionar, né? Mediunidade é alguma coisa muito séria. E à luz da doutrina espírita é muito diferente, principalmente diferente do que a gente vê de forma caricata por aí, em que os médiuns se colocam, como Kardec dizia, né, ledores de buena dicha, leitores da sorte, criaturas que colocam aquelas faixinhas, né, traz a pessoa amada em 3 dias, elas nunca colocam as letras miúdas. Eu fico sempre preocupado por causa disso, né? Porque todo contrato tem aquelas letrinhas miudinhas que a gente não consegue ler. Nesse contrato aí, assim, traga a pessoa amada em 3 dias. Depois você se arrepende para o resto da vida. Não é? Então é uma questão que a gente tem que estar sempre atento. Mediunidade à luz da doutrina espírita é outra coisa. E esse seminário ele nasceu em 2011. Tá? A gente já está caminhando com ele há algum tempo. E ele nasceu em 2011 exatamente porque naquele ano especificamente o Livro dos Médiuns completou 150 anos da sua publicação. Tá? Com essa capinha aqui, assim, ainda bem difícil, né, Kardec? Quem assistiu o filme, viu Kardec olhando na vitrine lá os livros que iam ser publicados, a gente imagina assim, nossa, que bonito. Mas nada, era desse jeito aí, ó. Né? E com 158 anos depois, a gente tem o Livro dos Médiuns, extremamente acessível. Se na época de Kardec tinha 2 barreiras para as pessoas conhecerem mediunidade a fundo, mediunidade à luz da doutrina espírita, uma delas era que quem soubesse ler, então saber ler já era a primeira barreira. Nem todos, a grande maioria não sabia ler na época de Kardec. Nem na França, nem no Brasil. Menos ainda no Brasil, não é? E a segunda barreira é que quem sabia ler tinha que ter dinheiro, porque livro era caro. Livro não era uma coisa barata como a gente tem barato o livro hoje. Felizmente, principalmente esses das nossas obras básicas da doutrina espírita, as editoras sérias têm vendido a preço subsidiado. Então a gente consegue colocar nas mãos dos frequentadores do movimento espírita as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, principalmente esses 3, a um preço bastante acessível. E aí, dessa dificuldade toda do passado até esse momento que a gente está observando ali, que é mais ou menos 2011, com aquela capinha que a FEB tinha, já com a tradução do Evandro Noleto, muita coisa, muita água passou debaixo da ponte da mediunidade, vamos imaginar assim, porque é exatamente por causa disso que Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns. No seu tempo, cada um fazia a mediunidade do seu jeito. Ele observava pessoas que levavam tudo muito a sério, e outros grupos que usavam a mediunidade só para diversão. Então vem o manual, vem o Livro dos Médiuns, na sequência, 4 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, exatamente para que nós tivéssemos uma diretriz, um norte espírita para o trabalho com a mediunidade. Não quer dizer
que pessoas que não sigam essa orientação do Livro dos Médiuns, que fazem mediunidade à sua moda, são más. Não quer dizer isso de jeito nenhum. Estão erradas também, não queremos dizer isso de jeito nenhum. Mas, se nós estamos numa casa espírita, se nós nos propomos fazer uma reunião espírita numa casa espírita, aí é necessário que nós atendamos às prescrições daquilo que a codificação coloca para nós. Sem enxertos, sem misturinhas, sem infiltraçõezinhas. Mas lá do outro jeito parecia tão bom fazer desse jeito a prece, né? Ou então colocar um jalequinho para poder os espíritos virem mais felizes para perto de nós, porque roupa branca é roupa da superioridade. Quem foi que inventou um trem desse, gente? Tem um vídeo muito simpático do Grupo Amigos da Luz, em que ele coloca exatamente isso, é o stand-up do mentor, né? E aí é o Fábio De Luca falando, quem foi que inventou que espírito bom anda de branco, espírito ruim anda de preto? Se aparecer o espírito ruim, joga com a sanitária que fica espírito de luz na hora. Não é? Se fosse simples assim, olha que facilidade, mas não é. Então é isso que o Livro dos Médiuns traz para nós, em detalhes, com o cuidado que um Allan Kardec tem de apresentar a doutrina, a mensagem dos espíritos, e não o seu achismo, e não aquilo que ele pensa. De novo, a gente faz referência ao filme lançado sobre Allan Kardec recentemente, que ele faz pesquisa mesmo, ele manda a mesma pergunta para vários médiuns em vários locais, e depois vai confrontando as respostas para que ele tire dali aquilo que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, do consenso, ou pelo menos da prevalência da maioria das opiniões dos espíritos mais elevados, o que seria fundamento teórico. E sobre mediunidade, fundamento teórico aparece em O Livro dos Médiuns. Então, médium que não estuda o Livro dos Médiuns pode ser médium, mas espírita não é. E a gente pode perceber o seguinte, ao longo do tempo, como nós falamos, essa longa viagem aí, tem uma coleção de capas. Esse foi o meu primeiro Livro dos Médiuns, de 86. Eu fiz uma foto dele para colocar ali. E aí a gente foi vendo as publicações, não só diminuindo de preço, como também se tornando cada vez mais abundantes, mais acessíveis, mais disponíveis às criaturas que quisessem aprender. Hoje em dia, só não estuda a mediunidade seriamente quem não quer. Quem ainda prefere continuar agarradinho nos seus vícios, agarradinho no seu comportamento cheio de esquisitices, vai continuar dizendo, eu não preciso disso. Eu sou médium de berço. E dá até pra gente querer dizer, olha, o espiritismo no Brasil cresceu tanto, se desenvolveu tanto, enquanto em outras partes do mundo, até porque a Europa sofreu 2 guerras. 2 guerras que fizeram as pessoas questionarem profundamente a ideia de Deus. Mais até do que elas fizeram no século XIX. Então, qualquer doutrina espiritualista começou a perder credibilidade. Em função dos desastres, em função de cristão matando cristão. Foi isso que aconteceu nas guerras, não foi? Eram nações, teoricamente, em que prevalecia a mensagem cristã. Fez com que a maioria das pessoas ali arrefecesse pelo menos o seu desejo de conhecer os valores espirituais e a pensar mais rapidamente em resolver os problemas materiais que surgiam, em reconstruir os países destruídos. Então, na Europa, o espiritismo diminuiu e no Brasil o espiritismo floresce. Floresce principalmente com um esforço imenso do Bezerra de Menezes, que leva o estudo da doutrina espírita para dentro da FEB para o público. Inclusive os estudos de A Gênese, que é um livro mais elaborado para ser estudado e não é de compreensão das mais fáceis. Mas hoje em dia o Brasil exporta espiritismo, né? E espiritismo de acordo com a codificação. Vamos lembrar que Divaldo faz as suas viagens, leva mensagens muito sérias e outros palestrantes de igual quilate. É claro que também tem coisas muito questionáveis que estão aparecendo por aí, que estão se projetando e que de vez em quando soltam cada batatada que a gente morre de vergonha de pensar, meu Deus, é espírita mesmo? Não é não, né? Então hoje, se a gente quiser, dá até para estudar o Livro dos Médiuns em francês de novo, ó. Tá lá, bonitinho, publicado pelo Conselho Espírita Internacional. Ou então em espanhol. E se quiser ser mais chique mesmo, mais impertigado, dá para estudar o Livro dos Médiuns até em russo. Não tem como dizer assim, eu não consigo estudar o Livro dos Médiuns. Só preguiça mental para justificar uma resposta dessa, né? E aí não cabe mais. Mas, infelizmente, olha só, apesar de hoje estar tão acessível, apesar de hoje estar tão fácil, ainda é um grande desconhecido de muitos trabalhadores da mediunidade. A gente começou, como eu falei no começo, a frequentar a reunião mediúnica em 1986, mas minha mãe foi uns 10 anos antes.
Então a gente tinha contato com os médiuns da casa, com as pessoas, e era frequente as dizer assim, fulano é médium de berço, não precisa estudar não, bota na reunião. Pessoas que chegavam à casa espírita com transtornos mediúnicos, recebendo o espírito na rua, passando por problemas dentro de casa. Não, isso é mediunidade. Bota na reunião que resolve. E às vezes era só um processo obsessivo grave, né? Era só um processo de subjugação para despertar aqueles indivíduos e aquelas famílias para a realidade da vida espiritual. Tratada a obsessão, os fenômenos desapareciam. Mas muitos eram colocados em reuniões mediúnicas. E é interessante porque toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de Kardec no Livro dos Médiuns. Quando ele fala no seu tempo, que como as pessoas não sabiam nada de mediunidade, muitos médiums eram rotulados de loucos. Porque falavam que viam coisas, porque falavam de um jeito diferente, porque se comportavam de um jeito diferente. Então ele diz assim, tem muito médium nos hospícios, tomando duchas de água fria, quando na verdade o seu único problema é a mediunidade. Passados 160 anos, quase, 158 anos, quase que a gente consegue inverter essa frase do Kardec. Tem muito doido em reunião mediúnica que devia estar tomando ducha nos hospícios e está lá fingindo que está recebendo espírito. Então tem que estudar o Livro dos Médiuns, sim. Senão não vai fazer a coisa direito mesmo. E tem que estudar outras obras sérias sobre mediunidade que também vão aparecer na nossa jornada, tá? É importante a gente ter cuidado em relação a isso. Mas, na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec já diz ao que veio a obra. Porque a gente pode imaginar assim, eu vou comprar o Livro dos Médiuns, eu vou levar o Livro dos Médiuns para casa, eu vou ler e pronto, assim que eu terminar de ler, eu vou ser médium formado. Vou ter diploma de médium. Cuidado que tem centro espírita que faz isso, lá em São Paulo. Aí Kardec diz na introdução de O Livro dos Médiuns, esta obra se destina a lhes facilitar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos. Pausa, primeira, Olha só. A gente acha que mediunidade é cansativo. Participar de reunião de educação mediúnica no centro, uma vez por semana, 1h30 de reunião, 1 hora de estudo teórico, uns 10, 15 minutos de estudo prático e depois da avaliação, Ai, que cansativo. Eu estou há 3 anos na reunião, há 3 meses às vezes, tem uns que são mais apressados. Há 3 meses na reunião ainda não recebi nada. Ainda não aconteceu nada comigo. Kardec estudou a mediunidade de forma longa e laboriosa, gente. E a gente quer ser médium, quer ser expert em mediunidade só porque fez uma primeira leitura do Livro dos Médiuns? É querer acelerar demais o negócio. E aí, voltando a Kardec, ele vai complementar. Porquanto, formaria ideia muito falsa quem julgasse que, para tornar-se perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa, a fim de fazê-la girar, ou segurar um lápis para escrever. Não é assim. Tá? Não dá para fazer mediunidade, como a gente diz lá, de orelhada. Eu acho que é desse jeito. Vamos fazer do jeito que o fulano faz na casa. Mas no nosso centro lá faz assim há 30 anos. Bom, se o Livro dos Médiuns está completando 158 anos, está pelo menos 128 errado. Está 128 anos atrasado de fazer do jeito certo. Não adianta dizer eu faço assim há 30 anos. Eu recebo o espírito desse jeito desde que eu comecei no centro do seu fulano de tal. Já começa errado que é o centro do seu fulano de tal. Devia ser o centro espírita tal, não é? Centro espírita não tinha que ter dono. Não deve ter dono. Então, enganar-se-ia também, igualmente, quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Também não é um roteiro. Você senta em volta da mesa, respira 2 vezes, o espírito entra, funga 3 vezes, o espírito sai. Isso não vai estar no Livro dos Médiuns. Não é aquele roteiro ponto a ponto, não é uma receita de formar médiuns. É um estudo aprofundado, teórico, que sugere para nós o comportamento na prática. Essa que é a questão. Se a gente compreender bem os ensinamentos do Livro dos Médiuns, a nossa prática mediúnica vai ser muito equilibrada. Vai ser uma prática mediúnica de acordo com as proposições do codificador. Certo? Compreendido isso? Percebemos que Kardec não se propunha ser a última palavra, mas a primeira palavra. E aí, para cada um de nós, a responsabilidade de aprofundar, de buscar mais. E principalmente assim, gente, presta atenção, não vou repetir outra vez. Nada contra quem faz mediunidade do seu jeito, fora do centro espírita. A responsabilidade é deles. Quer ganhar dinheiro jogando búzios? Faça à vontade. Quer colocar roupa branca? Coloque à vontade.
Agora, se vai trabalhar mediunicamente num centro espírita, se adeque. Siga as orientações da codificação. Siga os ensinamentos dos espíritos que norteiam o trabalho na doutrina espírita. É essa a responsabilidade que nós temos. É esta fidelidade a Kardec que nós devemos. Porque de vez em quando a gente quer fazer tanta homenagem a Kardec em outubro, quer lotar os cinemas quando sai um filme sobre ele, mas quando a gente volta para o nosso centro espírita faz tudo diferente do que ele ensinou. Ou melhor, do que ele aprendeu com os espíritos para nos ensinar. Então, fidelidade a Kardec é vivenciar os ensinos da codificação. Fidelidade a Kardec é seguir e entender a codificação. É estudar os 5 livros da codificação permanentemente no nosso viver. Do contrário, a gente acaba se perdendo. E aí, quando a gente pensa em fazer um tributo a Allan Kardec, que é o que nós estamos comentando, não é erigir um busto dele na praça da cidade. Claro que o filme é uma divulgação inteligente, uma divulgação interessante, atraente da mensagem e da tarefa do codificador. Mas o melhor para fazer, para homenagear Kardec, é quando a gente vai pensar em trabalhar em mediunidade, vou cogitar, não, olha só, peraí, eu acho que eu devo ter algum tipo de faculdade mediúnica, porque algumas coisas que eu percebo durante o sono acontecem. Então, o compromisso que nós temos com Kardec é a necessidade de estudar, não é de ler, mas de estudar o Livro dos Médiuns. É meter a cara nele mesmo. Então, peraí, o que o codificador quer dizer com isso? É formar grupos. Porque aí quando junta a Emília, o Jofre, a Bianca, a gente começa a colocar, mas peraí, eu entendi desse jeito, mas eu entendi de outro. Qual será o entendimento realmente? Vamos procurar numa aula subsidiária? Vamos ver o que Joana de Anjos tem para dizer sobre isso? Vamos ver o que Manuel Filomeno tem a dizer sobre isso? E aí a gente consegue uma compreensão mais de acordo com a doutrina. O estudo em grupo é indispensável. É muito bom, é necessário também que nós estudemos continuamente como indivíduos. Mas que nos permitamos, com frequência, seja a título de aprendizado ou a título de reciclagem, que nós aprendamos a estudar em grupo. Porque a gente para ouvir os nossos pensamentos e dá uma chance de ouvir o pensamento dos outros. Porque de vez em quando você sabe que eu não tinha pensado nisso ainda. E essas são coisas que acrescentam, que nos ajudam a crescer, que nos movimentam nesse sentido do crescimento. E a nossa primeira parte do seminário, a gente vai fazer essa viagem pela mediunidade, pelos médiuns, pelas características da faculdade. Depois, na segunda parte, depois do lanche, até porque todo espírita gosta de um lanche, né? Reunir espírita e não ter comida é faltar alguma coisa. É mais fácil reunir espírita e não ter espírito, mas reunir espírita e não ter comida é difícil, não é? Porque se a gente reúne futilmente, os espíritos vão fazer o trabalho deles e deixam a gente cá. Mas sempre tem uma comidinha, sempre tem um biscoitinho, sempre tem um lanchinho. Até quando é uma reunião pública, você pode olhar, alguém tem uma balinha dentro da bolsa, não tem? Tem, né, Tereza? Espírita adora comer, né? Mas faz sentido, gente. A gente alimenta a alma quando vai estudar. E aí come a balinha da Tereza para alimentar o corpo, come a bolachinha da Emília para alimentar o corpo, não tem problema não. Imagina estudar o Livro dos Médiuns sem café. Que invenção de Deus esse negócio de café, né? Mas vamos nós. Então, estudando os médiuns e a mediunidade, vamos nós, né? Como é que esse negócio surgiu? Para começar, para começo de conversa, para acabar com essa história em centro espírita, não tem médium de berço. Uai, mas me disseram que eu era médium de berço, porque desde criança que eu vi espírito na sala da mamãe. Pois é, mas não leu o livro Missionários da Luz, do André Luiz, por exemplo. Não leu o Livro dos Médiuns, não estudou o Livro dos Médiuns, por exemplo. Porque quando alguém tem o compromisso da mediunidade, lá no planejamento reencarnatório, lá no planejamento da formação do seu corpo físico, porque a mediunidade vai ter características também, a peculiaridade que o corpo físico tem de permitir a exteriorização do espírito, mais fácil, de não nos encaixotarmos no corpo físico, porque tem gente que né? Que quando reencarna parece que entra num sarcófago. Não consegue perceber nada do mundo espiritual, só enxerga aquele palmo que está diante do nariz. Fora disso, não enxerga mais. Só enxerga ou só percebe o que sente, o que toca. Tem zero de percepção espiritual.
Para escrever 2 linhas de poesia não consegue, é reprovado em redação na escola porque não consegue fazer uma quadrinha. Porque não tem essa sensibilidade ainda. Está encarnado não, está encaixotado no corpo físico. Vamos imaginar assim. Mas quando nós temos o compromisso da mediunidade, que permite a exteriorização do perispírito e do espírito em si também, isso já é implementado lá. Já é colocado na construção do corpo físico. Então, mediunidade não é de berço. Quem é médium com compromisso mediúnico é médium de antes do berço. De planejamento reencarnatório para a tarefa. E aí o que nos leva a considerar o seguinte, olha, não tem como forçar então, né? Uma das coisas que Kardec mais pisa e repisa no Livro dos Médiuns é que não adianta querer exercer uma faculdade se ela não existir no grau que se deseja para a produção de fenômenos. Então não adianta a gente querer sair, eu quero muito ser médium psicógrafo, mas você não tem essa faculdade. Ela não foi implementada lá no seu processo reencarnatório como um dos plugs para os espíritos poderem se ligar e fazer a transmissão da sua mensagem, do seu pensamento. Então não force. Seja um bom médium psicofônico, você vai estar trabalhando melhor do que sendo um mau psicógrafo. Seja um bom médium de intuição, um clarividente, melhor do que ficar recebendo espírito e na reunião mediúnica como psicofônico. Trabalhemos bem aquilo que nós temos. E não fiquemos almejando ou invejando a mediunidade dos outros, né? Tem hora que coisa esquisita isso, médio invejosos. Nós vamos ver logo, logo. Nem todos são, essa é uma observação importante, nem todos que vão para uma reunião de educação mediúnica, nem todos que têm até na infância, ou em algum momento da idade madura, algumas percepções mediúnicas, são ou serão médiuns ostensivos. São ou serão companheiros com a tarefa de usar dessa faculdade para transmitir o pensamento dos espíritos. De usar dessa faculdade como instrumento do Consolador prometido por Jesus. Não. Mas todos nós espíritas, precisamos estudar a mediunidade, porque nós vamos observar fenômenos em volta de nós. E uma das características importantes é assim, se eu não sei o que é, qualquer coisa serve, não é? Qualquer fenômeno é mediunidade. Qualquer jeito de exercer mediunidade é mediunidade. Agora, se eu estudo, eu consigo perceber assim, esse ali está mais para chilique mediúnico do que para mediunidade em si. Ela não estava aqui ontem, é por isso. Né? Então, as pessoas ficam nessa. O espírito tem que fazer assim, tem que fechar o olho para dizer que está recebendo espírito. Não, gente, isso é chilique mediúnico. Né? E aí, outra coisa importante a ressaltar é que mediunidade sem estudo não é ferramenta. É uma arma e é uma arma perigosa. A gente vai passar um vídeo aqui agora, para o pessoal que está no seminário vai ver aqui agora. Para quem está assistindo a gente no YouTube, o link vai estar lá na descrição embaixo. É só apertar ali porque é do Grupo Espirituosos. Um grupo que faz esquetes espíritas de conteúdo muito bonitinho, muito agradável. E que aqui agora a gente vai ter uma discussão sobre essa questão de quero ter mediunidades. Quero ser médium. Olha só que coisa interessante. Então vamos pular essa história do vídeo, porque não vai atrasar o seminário por causa de um vídeo. Mas, no livro Nos Domínios da Mediunidade, essa é uma questão importante. Né? Impactados pelo vídeo que a gente não viu, e que o pessoal do YouTube vai poder ver, porque está com o link lá embaixo, né, lá nos comentários, o primeiro comentário vai estar com o link, quem estiver vendo no YouTube. A gente percebe o seguinte, até os espíritos estudam mediunidade, gente. O livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz é uma das obras mais interessantes e mais aplicadas que pega o livro dos médiuns e vai destrinchando para nós em algumas características. E aí uma coisa que chama a atenção é que antes de André Luiz vir à Terra, observar vários centros espíritas acompanhado do Aulus, que é um trabalhador de nosso lar, com tarefa específica em ajudar nas reuniões mediúnicas de várias casas espíritas. Tem uma larga experiência de trabalho com médiuns. Antes de André Luiz poder vir a observar e escrever sobre mediunidade, ele disse assim, não, meu filho, você tem que primeiro fazer um curso. E aí lá em nosso lar ele teve que assistir uma sequência de palestras, de conferências. Num dos seminários que ele foi assistir, o instrutor Albério se manifesta e começa então a comentar sobre mediunidade. E ele diz o seguinte, olha, examinando, pois, os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos,
qualquer que seja o plano em que se encontrem, ou seja, encarnados ou desencarnados, não importa, nós somos espíritos. Então, essas faculdades que são inerentes ao espírito, elas nos permitem a comunicação. Aquelas pessoas assim, ai, a mamãe desencarnou, eu tenho que procurar um médium para me dar a mensagem dela. Não precisa. Aliás, a gente tem que tomar um cuidado danado com isso, mas isso eu vou deixar para falar lá no momento da educação mediúnica, né? Então, o instrutor Albério continua. Não podemos perder de vista que o mundo mental do agente e do recipiente, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora jaz submetida aos limites e à interpretação dos pensamentos que é capaz de produzir. Ou seja, se o médium não estuda, se o médium não se prepara, que é a inteligência receptiva, ele não oferece ao espírito os conteúdos que o espírito vai precisar para construir a mensagem, para dar forma ao seu pensamento. E também, se a inteligência emissora não tem elevação superior, não é um espírito de escola, não é um espírito com conhecimento, não vai sair dele uma mensagem de conteúdo elevado. Então o problema nas comunicações mediúnicas está na fonte, porque espírito atrasado não vai transmitir boa mensagem, e também está no receptor, no médium. Ou seja, como não dá para a gente alterar a fonte, só cabe a nós encarnados trabalhar para alterar o receptor. Mexer ou trabalhar com o elemento encarnado, para que aí sim, com os conteúdos, com esses conhecimentos, esse elemento encarnado consiga atrair inteligências emissoras de mais alta qualidade. Tá? Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer o problema de sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco. Precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Vamos à reunião de desobsessão, quando a casa já estiver realizando, né? E aí as pessoas se sentam em volta da mesa e de repente as pessoas pensam, mas hoje tem paredão do Big Brother. Vocês acham que o Bezerra de Menezes vai mandar uma mensagem através dele? Não vai, né? Vem Francisco de Assis, fala por mim aqui que eu quero votar, em quem que eu voto no paredão? Não vai funcionar, minha gente. Não é? Então, sintonia. Daí a grande importância. Não é que o médium tem que ter um rótulo de santidade. Ah, ele é purinho, ele só fala coisas boas, ele só pensa coisas boas. Eu fico muito desconfiado na terra em que nós vivemos de pessoas que dizem que só pensam coisas boas. Talvez eu esteja tirando por mim, porque eu não consigo. Né? Mas pode ser que o defeito seja só meu. Mas aquele ar santificado assim, não, eu só penso coisas boas, a minha aura é rosa. O meu mentor vem lá das esferas superiores. Quem está encarnado tem dificuldade para isso, gente. Você faz uma pesquisa assim, canal Maurício Mancini no YouTube. Vai aparecer a bolinha com a nossa carinha e vai aparecer um monte de vídeo esquisito. Olha as tentações aí. Se alguém clicar lá na nossa bolinha, vai encontrar hoje 30 vídeos já, mais ou menos, com conteúdo espírita. Mas se clicar em qualquer outra coisa esquisita, vai se alimentar daqueles pensamentos. Então a gente tem que vigiar, não é? Eu não consigo, confesso para vocês. É uma luta permanente por manter a vigilância e chegar na reunião mediúnica o mais preparado possível. O possível não necessariamente é aquilo que os guias esperavam de mim, confesso. E a maioria de nós, se quiser realmente continuar crescendo, se quiser realmente continuar amadurecendo como médium, é bom reconhecer que isso acontece também. Porque se você vai para a reunião achando que vai ser o Divaldo Franco de saia, já era. Você achando que é a nova Ivone Pereira, já era. Porque eles não chegaram onde chegaram no primeiro dia de reunião mediúnica, gente. Presta atenção. Vai ler sobre a biografia do Divaldo, vai ver as mancadinhas que ele já deu. Vai ler sobre Dona Ivone, quanto que ela sofreu para poder chegar na condição de médium fiel às tarefas. Então nós estamos em processo de elaboração. Outra coisa importante, aí nós vamos buscar outro livro, Médiuns e Mediunidade do Viana de Carvalho, psicografia do Divaldo. Gente, esse não assusta ninguém, né? Raul Teixeira costuma dizer que espírita escolhe de livro dessa maneira. Ele chega perto, a capa chamou atenção.
Ai, que capa bonita! Aí olha a capa. Aí da capa ele vai para a sinopse. E a sinopse me interessa! Depois da sinopse ele abre e olha a última página, 230 páginas, deixa ali e sai de fininho. O livro Médiuns e Mediunidades não vai fazer a gente sair correndo, porque ele é 10 finurinhas, sim. Mas cada capítulo daria um seminário de 3 horas sobre mediunidade. Então, num desses capítulos, que é o capítulo 7, o Viana de Carvalho chama a nossa atenção da seguinte forma: mediunidade requer harmonia mental. Não dá para eu ter um dia em que eu briguei com todo mundo e dizer assim, é porque hoje era dia da reunião, os espíritos estão me tentando. Gente, aí peraí, né? E os guias estão onde? Tiraram licença-prêmio? São funcionário público? Não são, né? Trata-se dessa forma de um fenômeno que ocorre na área neuropsíquica, assim simplificado para dar ideia de uma ação dinâmica e móvel, sujeita a variações diversas por parte do comunicante, do médium e das vibrações do meio ambiente. Olha só, o Albério coloca 2 fatores como determinantes do bom trabalho mediúnico: o médium e o espírito. O Viana de Carvalho vai acrescentar um terceiro fator, que não perde importância em relação aos outros, que é o ambiente, a influência do ambiente. Você está num grupo que está atravessando momentos difíceis, vale a recomendação, e como a Emília já me disse que o pessoal já estudou, do livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda. Se a gente estudar essa obra, a gente vai ver que tem que estar muito atento. E grupos, quando eles começam a passar por conflitos, por desentendimentos, a gente tem que estar muito alerta, porque frequentemente o que vai acontecer é a perda de qualidade da tarefa mediúnica. Por permitir a infiltração, por permitir a penetração de espíritos atrasados. A harmonia de pensamentos e vibrações faz-se indispensável para a fidelidade nas comunicações espirituais. Não quer dizer que todo mundo tem que pensar igualzinho. Não tem que todo mundo tem que dizer amém para o dirigente da reunião. Não, não é isso. Mas que nós não sejamos hostis uns aos outros. Não acredito em nada do que o Jofre está falando ali mediunizado. Pronto, já quebrou a sintonia da reunião e isso já faz com que outros perturbadores, mistificadores, se infiltrem ali e comecem a alimentar, junto de nós, principalmente no horário do sono, né, essas quebras de qualidade. E aí a gente volta a perceber o seguinte: o que existe de mediunidade? O que é, né? Tem vários tipos. Kardec, no livro dos médiuns, ele fez 2 classificações em primeiro lugar. As mediunidades de efeitos físicos, que foram aquelas que deram origem à curiosidade, que levaram à codificação. Então, sematologia e tipologia, quer dizer, linguagem de sinais, linguagem das pancadas, fenômenos de transporte, tudo isso requer ectoplasma, tudo isso requer fluidos do médium em quantidade muito intensa. Escrita direta, voz direta, materializações, curas, transfigurações. Tudo isso está dentro do conjunto das mediunidades de efeitos físicos, que requerem menos do intelecto do médium e mais do seu arcabouço energético, é verdade. Mas, para atrair os espíritos que vão participar dessas tarefas, e principalmente para atrair os espíritos que vão dirigir essas tarefas, porque os que vão produzir fenômenos materiais, segundo os espíritos ensinaram Allan Kardec, são mesmo espíritos mais atrasados, são mesmo espíritos de elevação mais precária ou similar à nossa, mas os dirigentes do trabalho, quando o trabalho é sério, são muito elevados. E para isso a gente tem que ter médiuns bem preparados. Por outro lado, nós vamos encontrar também as mediunidades de efeitos físicos. Os tipos de mediunidade que aparecem, a gente vai encontrar, por exemplo, a psicografia, que foi o primeiro momento lá de Kardec. Não tinha gravador de áudio, né? Se tivesse gravador de áudio na época de Kardec, vocês acham que eles iam ter tanta cesta de bico, tanto papel? Não iam, eles vão gravar e depois transcrever. Psicofonia, que André Luiz trata muito bem no livro Nos Domínios da Mediunidade, clarividência, clareaudiência, psicometria, inspiração, intuição, psicopictografia, pressentimentos, todas mediunidades de efeitos inteligentes. E aí essas vão requerer bagagem, vão requerer mais conteúdo intelectual do médium. Se ele não se prepara, se ele não estuda, ele vai cada vez mais se desqualificando para mensagens de teor mais elevado. O que não quer dizer que tenha que ter curso superior. Tá? Eu já falei sobre isso ontem e eu vou falar de novo. Chico Xavier tinha a 4ª série primária, mas
Desde 1927 até 2002, ele estudou com os espíritos. Não parou de estudar um momento. Divaldo Franco diz que o único diploma que ele tem é o de datilógrafo. Mas vem estudando e vem aprendendo com os espíritos. Então se permite aprender. Tem gente que vai para a academia, que tira diploma, que faz mestrado, doutorado e acha que porque tem mestrado, doutorado lá na academia é mestre e doutor em espiritismo. Não tem. Não existe mestre e doutor em espiritismo. Todos somos aprendizes. Nenhuma credencial minha, acadêmica, nenhuma credencial minha da vida profissional qualifica o meu trabalho como médium, qualifica o meu trabalho como espírita. Não vem com essa história. Ninguém aqui tem DR, não tem doutor médium, não tem, não é? A única instituição que eu sei que dá diploma de médium depois de um período de curso está lá em São Paulo, então não vai acontecer aqui também em Miguel Pereira. Tá bom? Mas nós precisamos de qualificação. Precisamos fornecer aos espíritos vocabulário. E aí, gente, quem lê muito tem mais vocabulário do que quem não lê. Naturalmente isso. Quando a gente trocou ali o olvidar por esquecer, é porque já há muito tempo essas duas palavras são sinônimas para nós. Porque elas aparecem com frequência na literatura espírita. Só que o olvidar está muito mais para o espanhol do que o nosso esquecer do português. Mas segue assim mesmo, porque ela faz parte. É uma palavra da língua portuguesa também. Tá ok? Quando a gente pensa para que serve a mediunidade, já que tem aquilo tudo, para que aquilo tudo serve? Como é que eu vou usar aquilo? E aí eu vou recorrer ao Viana de Carvalho de novo, né? Só que agora no capítulo 9 do Médiuns e Mediunidades. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, com objetivos elevados. Ou seja, eu não quero ser médium para ser famoso. Eu não quero ser médium para escrever livro psicografado e ficar rico vendendo livro. Eu não quero ser médium para ser o principal do centro, para ser visto na comunidade espírita como a fala respeitável, porque é o intermediário dos guias, que é aquela figura do médium principal que existia no passado, que era destrutiva, porque qualquer um que não fosse médium principal teria dois sentimentos. Ou ele ia se sentir humilhado por não ser o médium principal, ou ia ficar com inveja. Mas não ia ter uma boa relação com o médium principal, né? E quando o médium principal faltava a reunião, que a reunião não andava direito? Eu venho de uma casa que tinha isso, né? Lá na década de 70. Então, ele chama a nossa atenção. Os objetivos da mediunidade são de crescimento do indivíduo. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam. Tá? E é exatamente aí. A mediunidade mal utilizada é uma brecha para a obsessão. A mediunidade mal utilizada é uma brecha para a pior das obsessões, que é a fascinação. Gente, como é chato, como é triste lidar com um médium que está fascinado. Ninguém me compreende. Olha, o meu guia é superior aos outros. Essa casa é que não serve para mim, eu vou fundar outra. Aí o Divaldo Franco fala que a pessoa briga numa casa e afunda a outra na esquina. Né? Porque para poder continuar fazendo as peripécias mediúnicas que vinha fazendo no processo de fascinação. Então, o objetivo é crescimento íntimo, não é projeção social, nem fama, nem coisas desse tipo, né? Quando a gente pergunta ou coloca a questão da responsabilidade, porque ali, no slide anterior, o Viana de Carvalho fala sobre renúncia pessoal. E de vez em quando a gente acha assim, um médium então ele tem que ser um novo sacerdote, né? Não, não tem que ser. O médium pode ter família, o médium pode ter emprego, deve ter emprego, não pode fazer da mediunidade um emprego. O médium pode ter momentos de lazer. Agora, ele precisa ter o compromisso com a tarefa mediúnica. Isso é relevante. E aí, voltando à palestra que o André Luiz assistiu lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, volto ao Albério. As instruções do instrutor Albério, não é? Mediunidade e responsabilidade. Médium somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Kardec também diz isso no livro dos Médiuns. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres. Mas não existe, olha, vou repetir, hein? Não existe aperfeiçoamento mediúnico
sem acrisolamento da individualidade. Ali o tal do crisol, ou a referência à crisálida, né? Você se fechar para se transformar. Você realizar um processo de mudança. Sem transformação do tarefeiro, sem aprimoramento dos seus conteúdos, não vai haver aperfeiçoamento da mediunidade. Não vem com essa história de que eu sou médium pronto, eu sou médium de berço. Vai fazer na reunião mediúnica o que a criança faz no berço. Se não fizer o que a criança faz na fralda. É contraproducente, diz Albério, intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Eita! Vai discutir agora com o Albério, vai. Quando alguém diz assim, não, meu amigo, você antes de entrar para a reunião mediúnica, porque de vez em quando tem uns desses, né? Eles chegam no nosso centro assim, eu fui lá na mãe fulana de tal, ela jogou buzo, diz que eu sou médium, tenho que trabalhar, me põe na reunião mediúnica, não pomos. Não mesmo. Sem estudar não vai. Não, mas eu sou médium de berço, aí é que não vai mesmo. Porque pode até possuir, mas não vai saber usar. E na hora que colocar na reunião, vai fazer o maior furdunço. Vai complicar a vida de quem já está lá se esforçando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Voltemos aqui ao instrutor Albério. A mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade de nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Olha que importante isso. O médium não tem só que estudar a doutrina. Ele tem que se estudar. Ele tem que compreender qual é o tipo de onda mental que ele é capaz de assimilar. Porque de vez em quando a gente não sobe, né? Só consegue sintonizar com os do mesmo nível do andar de baixo. E aí fica difícil receber uma mensagem de um guia. Voltando então ao agora Viana de Carvalho, né? A mediunidade, como a gente já percebeu aqui, ela é neutra. É uma ferramenta neutra. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Não tem gente que usa a mediunidade para o mal? Não tem gente que coloca elas, faz e desfaz trabalhos. Nesse capítulo do Domínios da Mediunidade, André Luiz vai visitar uma instituição dessas. Recomendo o estudo e a leitura. Não dá tempo, não caberia no nosso seminário a questão da mediunidade viciada, da mediunidade perturbada, como eles apresentam lá. Mas o Viana de Carvalho trata a mediunidade como uma ferramenta neutra. Opa! Uma faca pode ser utilizada para fazer um prato muito saboroso ou para assassinar alguém. Não é verdade? Até mesmo um tempero como sal pode ser utilizado para dar sabor à comida ou para fazer a nossa pressão aumentar e nos matar. Não é verdade? Então tudo que está à nossa disposição é neutro. As outras faculdades que nós temos não estão sujeitas ao mesmo critério de neutralidade? A minha capacidade de falar, eu posso falar para edificar ou posso falar para denegrir. A minha capacidade de ouvir, eu posso emprestar os meus ouvidos para buscar informações boas do mundo ou posso emprestar o meu ouvido para fofoca. Então, a mediunidade idem. Não é, portanto, ser médium ou não, mas a conduta que este se aplique que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. A mediunidade é em si mesma não é boa nem má, antes apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. E aí depois a gente descobre com o André Luiz que é além. É triste. Tá? É assustador até, né? Para quem já fez pensar assim, caramba, mas eu servi há tanto tempo a esse tipo de mediunidade equivocada, quer dizer que na hora que eu desencarnar lá, aquele guia que não era guia, coisa nenhuma, vai estar me esperando para continuar sugando as minhas energias? Vai! Então é bom a gente começar a trabalhar a mediunidade de uma forma adequada agora. E aí, o que é ser médium? Eu sou médium. Por quê? Porque eu vejo espírito. É tão médium que vê espírito que acorda de noite para a madrugada para ir ao banheiro e vai acendendo todas as luzes, porque não quer ver espírito, né? Espírita que não quer ver espírito, eu nunca vi. Que coisa esquisita, paradoxal. Mas, no livro dos médiuns, parte 2, capítulo 16, item 159, Allan Kardec vai falar para nós o que é ser médium. Olha só, médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos.
Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Ou seja, no sentido lato da palavra, no sentido amplo da capacidade de comunicação com o mundo espiritual, todo mundo que está aqui é médium. Por uma razão muito simples, a gente dorme, dormindo a gente se desprende do corpo físico, desprendido do corpo físico a gente entra em contato com outros espíritos encarnados ou encarnados, também desprendidos do corpo físico. E recebe deles informações, então atendeu essa capacidade de receber a influência dos espíritos, num grau qualquer. Usualmente, porém, vem Kardec, aí que vem a complementação. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a gente faz a diferenciação entre a mediunidade no sentido lato da palavra e a mediunidade ostensiva, aquela em que se percebe nitidamente, em que terceiros são capazes de perceber nitidamente a influência ou fenômeno mediúnico a partir de nós. Raros têm essa segunda característica. Todos nós temos a primeira. E é isso que tem que ser trabalhado. Não adianta eu forçar, não é verdade? E aí Kardec também, no Livro dos Médiuns, e como eu falei isso na palestra de ontem, hoje é hora de mostrar o slide, né? Ele faz um estudo lá na segunda parte do Livro dos Médiuns sobre os tipos de médiuns que ele observou, que ele, Kardec, observou. Então, quando ele trata dos médiuns imperfeitos, é um item imenso, enorme, em que ele vai apontando as várias características negativas da mediunidade, do trabalhador da mediunidade. E aí tem médiuns obsidiados, fascinados, subjugados, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, invejosos. Ai, gente, eu tenho inveja da mediunidade da Emília. Tem gente que fala assim, é uma invejinha boa, queria ser que nem você. Inveja boa, gente. Que cara de pau, né? Egoístas, médiuns de má fé e médiuns suscetíveis. É interessante, porque assim, em cada uma dessas características, o Kardec coloca a característica, fala do comportamento equivocado do médium e faz um comentário. Nessa dos médiuns suscetíveis tem o comentário que eu mais gosto. Porque a gente está cansado. No livro Conduta Espírita, você leu Conduta Espírita? Quando leu Conduta Espírita, isso. Tem o Conduta Espírita, né, e ele trata dos melindres. E aí é interessante que assim, como tem gente melindrada, né? Ah, eu recebi a mensagem do meu guia, mas ninguém atendeu, eu vou buscar outro centro, porque ninguém dá atenção para mim ali, não tem? São os médiuns suscetíveis. Aí diz assim, são aqueles que se revoltam ou se rebelam quando as suas faculdades não são acatadas, não são aplaudidas, se aborrecem e se afastam, frequentemente, dos grupos sérios que não os acolhem com aplausos, ou algo mais ou menos nesse sentido. Esse é o comentário de Kardec. Aí ele bota um texto do Espírito Erasto. Gente, o Espírito Erasto é um dos trabalhadores iniciais da codificação. É o que mais está presente no Livro dos Médiuns com orientações. E o Erasto, ele vem com a pena de uma mão e um chicote na outra. Porque é exatamente isso que a gente sente. É o Espírito que não alivia. É o Espírito que não põe pano quente para nossas imperfeições. E aí Kardec coloca o comentário do Erasto para os médiuns suscetíveis. Deixai que se vão pavonear em outros lugares, nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença deles. Ou seja, fez bem sim, miguinho, ficou melindrado, vai com Deus. Vá com Deus. Porta da rua é serventia da casa. Porque esses aí que querem ser adulados, não vão estar com uma sintonia boa para receber boas mensagens. O que não quer dizer que nós tenhamos que transformar as nossas instituições, aí eu volto à palestra de ontem, do humanizar as relações, né? Em competição, em vigilantes uns da mediunidade dos outros. Não é isso. Mas que a suscetibilidade, principalmente a suscetibilidade sombria, deixa eu fazer pose, senão sai de olho fechado. Eu sabia. Ela quer me pegar de bico sempre. De bico, com o olho fechado, ela faz de propósito. Então a gente percebe isso. Esses melindradinhos não vão dar muito certo, não. Vão atrapalhar a reunião. Principalmente porque eles vêm junto com o melindre, junto com a suscetibilidade, vem uma dose de orgulho
de vaidades e assim por diante. Então é melhor que eles se vão pavonear mesmo em outros lugares, né? Olha como é que o Erasto foi bonzinho. Mas quando Kardec chega no item dos bons médiuns, só tem 4 características que são necessárias para fazer um médium bom. A gente não precisa nem ficar tão preocupado assim, né? Os bons médiuns, eles são sérios, eles são modestos ou humildes, eles são devotados e eles são seguros. Como nós comentamos ontem, seriedade, modéstia e devotamento, a gente já pode reencarnar com essas qualidades adquiridas. Mas segurança é fruto do trabalho. Segurança é fruto da perseverança. Segurança é fruto do autoestudo, do autoconhecimento. Para que a gente saiba, não, peraí, esse pensamento aqui é meu, esse aqui é do espírito, esse passa, esse não. Isso é um médium seguro. O médium seguro jamais estará na banca do tomate lá no supermercado. A Raquel passa por perto e eu, ai Raquel, estou vendo seu guia aqui, vou te dar uma mensagem dele agora. No máximo que a gente vai encontrar na banca de tomate é um espírito de verdureiro. Não é? Com toda a credibilidade que os verdudeiros merecem, todo o amor que eles merecem de nós. Que salada gostosa que a gente tem comido aqui em Miguel Pereira, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Mas não vamos imaginar que o Bezerra de Menezes vai estar do lado da abóbora esperando para dar uma mensagem através da Emília. Não vai. Então segurança, inclusive, para saber como se colocar para o trabalho. Como evitar essas coisas? Gente, não pode. Os espíritos têm o que fazer, têm ocupações. Esses médicos que andam com guia reboque. Né? Ai, o meu guia está aqui, está dizendo isso para você. O que está dizendo para você? Pode começar a desconfiar. Espírito elevado tem tarefa. O Divaldo aqui conta uma história que mostra bem isso. Divaldo Franco contou num dos livros que eu li, que ele queria criar um trabalho, uma tarefa de preces ou de vibrações pelos enfermos. E para isso ele queria que o espírito Sheila fosse a patrona, né, a responsável ali. E ela disse assim, eu tenho 30 minutos tal dia, tal hora. Se vocês estiverem à reunião nesse dia, eu estarei presente. Do contrário, não. E eles adequaram a reunião ao espírito Sheila. Aí vocês acham que ela ia ficar do lado ali de qualquer... Não, agora ela vai dar um passe aqui. Não, Sheila está sempre comigo. Olha, o Emanuel anda comigo. Nem o Emanuel depoderia, ora pois, tá bom? Aquele guia do Chico Xavier, então, menos ainda. Quando a gente pensa em mediunidade, os mentores, eles são os verdadeiros dirigentes da reunião. O dirigente encarnado, ele é um organizador da reunião, é ele que determina, é ele que, em conjunto com a direção da casa, né, percebe quem pode, quem não pode, quem deve. Essa é uma decisão que tem que ser dos encarnados. Aquela história de, leva o nome do fulano de tal para ver se ele pode ir para a reunião mediúnica, não é isso que a gente aprende na literatura séria sobre doutrina espírita. A parte administrativa de uma reunião tem que ser responsabilidade nossa. Porque é muito cômodo, né? Imagina. A Emília dirige a reunião, mas quem vai decidir quem vai para a reunião é o guia. Se eu não gosto de alguém, o meu guia diz que não vai. Se eu gosto, o guia diz que pode, mesmo que a pessoa não tenha preparo. Tem coisa aí, hein? Não vamos transferir responsabilidade para os espíritos. Então, na verdade, quando nós nos colocamos em trabalho numa reunião mediúnica, gente, nós estamos como auxiliares, como os assistentes, como os cooperadores com os mentores. Eles têm a designação do trabalho a ser realizado. Eles sabem que espíritos vão se comunicar. O médium não deve atuar sozinho. E ele tem que estar seguro disso. A proteção dos benfeitores espirituais é intensa. Não vem com essa história. É outra falácia, olha só. As pessoas de vez em quando ouvem assim, você vai começar a trabalhar em reunião mediúnica, então se prepara. As trevas vão te atacar. E o seu guia é o quê? É funcionário público que está de licença? Porque o pessoal acha que só funcionário público tira licença-prêmio, né? O pessoal desce o sarrafo na gente como se a gente fosse indispensável. Mas o serviço público está aí porque a gente é importante, sim. Não vamos descartar isso, não, por favor. Não vamos imaginar que propaganda na televisão seja alguma coisa que a gente tem que acreditar cegamente. Mas, voltando a essa história, o guia está ali também, né, gente? Tem gente que tem tanto medo do obsessor que esquece de ter confiança no mentor. E aí, comunicantes são controlados pelos guias. Isso aqui é uma representação simbólica do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade,
que é o caso da Dona Ambrosina, a médium que tem mandato mediúnico. E aí o benfeitor espiritual cria entre ela e ele uma espécie de corredor fluídico. Para se comunicar, o espírito tem que ter autorização do guia. E aí ele entra naquele corredor de energias e consegue sintonizar com a médium. Do contrário, não sintoniza. Então são os guias que realmente têm controle. Até porque, vamos lá, né? O comunicante não entra no médium. Aquela história de receber espírito em reunião mediúnica com esquisitice é chilique mediúnico. Divaldo Franco, de novo, diretriz de segurança. Ele diz assim, quando eu era jovem lá na minha cidade, as pessoas perguntaram, numa reunião mediúnica, como é que o espírito entra na gente? E um senhor daqueles médios de BC disse, eu sei, é fácil. Você chupa até o espírito entrar. Ou seja, aspirador de espírito, gente. O espírito não entra na gente. O espírito liga o perispírito dele ao nosso. E aí, exatamente como faz o controle remoto com os nossos equipamentos de hoje, ele faz com que os nossos corpos operem, com que o nosso sistema de fala fale e assim por diante. E aí vem aquele terceiro fator que o Viana de Carvalho chamou a atenção, o público. Reunião mediúnica não deve ser pública, deve ser privativa. Por quê? Porque o público interfere. Porque os pensamentos do público atrapalham. Gente, é uma coisa complicadíssima. Aquela prática que ainda acontece, de estar acontecendo a palestra, em algum canto ou na ponta da mesa está lá um médium recebendo psicografia. Se não é alguém muito seguro, se não é alguém com uma mediunidade muito firme, daquelas 4 características dos bons médiuns, pode se preparar que vem bomba. Vai dar alguma coisa errada. Porque a infiltração, a penetração dos pensamentos negativos é intensa. Chico Xavier passou por isso. Imagina se os outros médicos que são menos preparados não vão, né? A curiosidade fútil do povo atrapalha muito. A reunião deve ser privativa, embora a reunião não deva ser secreta. É muito diferente, tá, gente? Uma reunião privativa de uma reunião hermética. Não, só os médiuns mais preparados é que vão para a reunião. Os outros não podem nem entrar na sala da mediúnica. Tem casa espírita que isola a sala de reunião mediúnica. Gente, quer desobsessão melhor do que a evangelização para acontecer naquela sala? O número de participantes não deve ser muito grande, mesmo que eles tenham mediunidade ostensiva. Uma reunião mediúnica com mais de 20 pessoas já está na hora de dividir em 2 reuniões mediúnicas. Se tiver dirigente para isso tudo, né? Então a gente está lá trabalhando essas questões. Outra questão importante é que um público muito grande é a dificuldade de sintonia. Você é capaz, em vez de sintonizar com o pensamento do espírito, sintonizar com o pensamento do encarnado. E aí tem uma história muito pitoresca, que a primeira vez que eu ouvi essa história foi com Armando Falcone, em 1990, lá em Leopoldina, Minas Gerais. Que ele conta que o Chico, certa vez, estava psicografando, e o povo adora deitar a língua mesmo, né? Falar de qualquer um, colocar defeito. Quando não encontra defeito no trabalho, procura outros defeitos ou inventam defeitos. E aí diz que tinha uma senhora, que assim, nossa, mas ele está de peruca. Isso não é coisa de homem. Será que ele é? Será que ele não é? E o Chico captou o pensamento dela. E aí começou a ter dificuldade para escrever. E aí o Emmanuel aparece com aquela sutileza de elefante numa loja de cristais. O que é? Ai, o pensamento daquela senhora está me atrapalhando muito, eu não consigo me concentrar porque ela está pensando coisas que são equivocadas, que eu não sou. Então diga para ela, Chico. O Chico parou de escrever, ô minha irmã, eu não sou isso aí que você está pensando, não. Eu queria ser um mosquitinho, gente. A mulher queria que abrisse um buraco no chão para ela sumir, não é? Bem feito. Então atrapalha, público atrapalha. Reunião privativa. Pequenos, mas harmoniosos grupos de tarefas mediúnicas. É o melhor a acontecer. E aí quando a gente pensa na mediunidade, nós já estamos chegando perto daquele momento gostoso do intervalo, né? Quando a gente pensa na mediunidade, ela não é de agora. Algumas pessoas falam equivocadamente assim, o espiritismo é de todos os tempos. Não. O espiritismo tem 162 anos. A mediunidade é de todos os tempos. A mediunidade é desde o momento em que nós entramos na fase humana da evolução, desde o momento em que havia espíritos encarnados do lado de cá e desencarnados do lado de lá, passou a haver comunicação entre essas duas dimensões. Então, ao longo da história e do tempo, nós vamos ver relatos de mediunidade e relatos intensos. Por exemplo,
Desde os livros do Antigo Egito, vocês tinham lá o Anubis, pesando o coração dos mortos para saber se eles podiam entrar ou não. Então as pessoas tinham noção da continuidade da vida. A gente tem lá Moisés, né? E aí eu me permiti um neologismo. Em vez de psicografia, o que ele fez foi psicolitografia, né? Foi escrever na pedra, né? Mas era mediunidade escrevente, desde aqueles tempos. Aqui, mediunidade da clarividência, ou até de uma psicofonia. Porque quem foi que contou essa história do Anubis, né? Que eles interpretaram desse jeito. Outras coisas da antiguidade que nós vamos perceber, por exemplo, o festim de Baltazar, que está lá no Velho Testamento, escrita direta. Não é verdade? Ou então a pitonisa de Endor, em que o rei Saul, mesmo com a proibição de Moisés, de que se evocassem os mortos, vai a pitonisa e pede que se chame Samuel. E aí ela tem dois fenômenos mediúnicos. Primeiro, ela tem clarividência, ela vê Samuel. E segundo, ela tem psicofonia. Ela recebe a comunicação do Espírito e passa o maior sabão no rei Saul. Não é? É engraçado que ela fala, ele diz, faz-me subir. Subir, Samuel. Ele não sabia que eu disse subir. Ia para Geena, né? É. Os médiuns ontem e hoje, é interessante que esse texto aparece de novo com Viana de Carvalho, né? Só mudando de nome. Olha só, os indianos chamavam esses comunicadores de Pitris, os persas de Féroes, os gregos de Manes ou de Pitons, daí o termo pitonisa, os romanos de Penates, os nipônicos, até japonês tinha médium, viu gente? Os camis, os hebreus tinham os Elohims, os profetas, e a palavra médium foi cunhada por Allan Kardec com esse sentido a partir de 1857. Tá? Espíritas chamam esses comunicadores, esses intercambiadores entre os dois mundos, de médiuns. Nós. Então, assim, a mediunidade está lá na Bíblia que os médiuns vão ser condenados para o inferno. Nunca. Moisés não grafou esse termo mediunidade de jeito nenhum. Simão Pedro não sabia o que era mediunidade de jeito nenhum. Esse termo. Tá? Então, se tiver na Bíblia, sabe o que foi? Foi um enxerto. Foi um enxerto, uma introdução. Foi uma adulteração. Mais ou menos lá pela década de 30 isso aconteceu. Né? Se juntaram os nossos companheiros para fazer uma revisão dos textos. E aí olha que coisa, que coincidência. Todas as vezes que os fenômenos mediúnicos apareciam reforçando a sua doutrina, eles são chamados de profetas ou de Elohims. Mas aquela médium que ficava exaltando Paulo de Tarso e Barnabé e que eles reprimiam, porque ela era conduzida por espiritualidade, é chamada de médium. Qual foi o objetivo nessa hora, dessa aliança bíblica do Brasil? Ridicularizar a mediunidade. Lançar uma mácula sobre o termo médium, porque aí qualquer um que tenha a Bíblia como um livro sagrado, vai lá ver, médium está ligado ao espírito atrasado. Ligado a bom espírito é profeta, ligado ao Espírito Santo é profeta. Se é médium, é com demônio. E era isso que eles queriam que acontecesse. O termo médium é um neologismo, assim como espírita, assim como espiritismo, são neologismos. Não existem na Bíblia, não tem que existir, porque eles são de tempos diferentes. E aí é lógico que a gente se vê, então, diante daqueles que começaram a estudar a mediunidade antes do século XIX. Olha só, mais de um século antes de Allan Kardec, Emanuel Swedenborg, um sueco, que ele mesmo era médium de efeitos inteligentes, ele tinha dupla vista, ele tinha clarividência, ele escrevia sob a influência dos espíritos. E aí é um problema que acontece quando o objeto passa a estudar a si mesmo. Se a gente não tem distanciamento no estudo que realiza, por isso os livros são tão importantes. Porque quando a gente lê um livro, a gente está lendo a história de outro. A gente está lendo a experiência de outro, pode até comparar com a nossa. Mas o Emanuel Swedenborg, como não tinha nada sobre isso nessa época, vamos imaginar aqui, século XVII, século XVIII. Não é? Isso é muito sério, porque aqui ainda tinha perseguições, aqui ainda tinha Inquisição, não na Suécia, mas ali na Península Ibérica as fogueiras ainda estavam acesas. E aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque assim, se eu quero estudar a mediunidade e eu mesmo vou arguir os espíritos, por isso Kardec foi tão atento a isso,
Que a mediunidade não fosse uma prática solitária, que a mediunidade fosse uma ferramenta de trabalho em grupo. Porque quando nós somos ao mesmo tempo o observador e o objeto observado, é complicado manter distância do fenômeno. E é complicado tirar conclusões. O grande equívoco dele foi estudar a sua própria mediunidade como se fosse referência para todas as demais. Mais perto e inspirando Allan Kardec, e isso é dito também no filme lá sobre Kardec, né? Aparece Franz Anton Mesmer, onde hoje é a Alemanha, mas não era ainda nessa época. A unificação da Alemanha veio depois aqui de 1815. Né? Ele estudava o magnetismo. Esse aqui não era médium de efeitos inteligentes, nem médium de efeitos físicos. Ele estudava os outros. E aí, estudando o magnetismo animal e humano, estudando os chamados estados alterados de consciência, porque era um susto que acontecia. Vamos magnetizar o indivíduo. Beleza. E de repente ele falava outros idiomas. Ele falava sobre coisas que não estavam ali presentes. O que a gente hoje chama de estado alterado de consciência. Que em muitos ramos até da psicologia e na psicanálise são vistos como transtornos, mas que na transpessoal não. Tem estados alterados de consciência que são bons e tem estados alterados de consciência que são negativos, que são transtornos. E aí ele fez uma abordagem física da mediunidade. Ele começou, por não ser médium ostensivo, por poder manter distância, ele conseguiu estudar melhor o objeto. E aí percebeu nitidamente, principalmente através das curas. E foram os seus estudos de magnetismo que inspiraram o professor Rivaio a estudar o que transcendia a matéria, a estudar o que ia além da matéria. Olha que coisa interessante isso, né? E assim a gente se vê diante dos precursores da mediunidade, até que se chegasse ao período da codificação. Até que se chegasse a esse momento precioso, que o nosso marco, por referencial histórico, tá, gente? Em 1848, as irmãs Fox, principalmente as duas mais novas, a Kate e a Margaret, a Lia já era casada, né? Na casa deles lá em Nova York, no condado de Hydesville, começaram a produzir fenômenos, pancadas, ruídos, saiu todo mundo de pijama, de camisola de casa, achando que era o demônio que estava invadindo, até que a pequenininha resolveu fazer, senhor do pé rachado, que eles se referiam ao diabo com tanto medo que era o senhor do pé rachado, né, com a referência aos pés de bode. Se é você mesmo, faz isso. E bateu no corrimão da escada. E a entidade repetiu no mesmo diapasão. E se percebeu que era possível comunicar com essa inteligência que produzia os fenômenos, através das pancadas no começo, e depois cada vez por meios mais práticos, por meios mais eficientes. Mas o marco inicial para nós da codificação espírita foram os fenômenos produzidos nos Estados Unidos, em Hydesville, pelas irmãs Fox. Elas tiveram esses períodos de vida aqui que a gente está vendo, né? A Lia, que era mais velha, foi de 1814 a 1890, a Margaret, a do meio, de 1833 a 1893, e a Kate, de 37 a 92. Né? Não tiveram vidas muito longas, à exceção da mais velha, mas serviram aquele primeiro momento, abriram a janela para que a gente pudesse ver o mundo espiritual. E aí, olha só, como elas não tinham o livro dos médiuns para ajudar a educar a mediunidade, o que aconteceu? Principalmente nesse tipo de sociedade aqui, em que o ganho é o mais importante, em que o lucro é o que é visado, elas acabaram ganhando dinheiro, se apresentando em teatros. Né? Se não me falha a memória, a Kate se tornou alcoólatra. Elas brigaram entre elas e se desmentiram. Foi um escândalo depois. Mas agora a janela já estava aberta, né? E aí cabia então a pesquisa, cabia então o estudo a respeito desse tipo de fenômeno. É lógico que nos tempos da codificação, isso foi tão bem... Gente, como o Wagner de Assis foi feliz de escolher aquele período do filme, né? O período da codificação. E não a vida inteira do Kardec, que também daria um monte de filmes. E que ficaria tedioso, né? Porque também a linguagem cinematográfica não é a linguagem dos livros. Nós vamos encontrar o professor Rivaio e vamos encontrar a codificadora do Espiritismo. Que felicidade que eu fiquei de ver a personagem Amélie Boudet do filme.
Porque na maioria das descrições que nós temos, Amélie Boudet é uma sombra de Kardec, não é? Mas não é. Ao contrário, ela é tão importante na codificação quanto ele. Nós devemos tanto a Gabi quanto a Kardec. Só naquela série de livros publicados pelo Zeus Van Tuyl e pelo Francisco Thyssen é que a gente consegue ter uma dimensão da Amélie Boudet. Ela veio 9 anos antes. Ela ficou 13 anos mais que ele. E sempre defendendo e divulgando a doutrina espírita. Não fosse Amélie Boudet, o processo dos espíritas teria dado um problema danado para nós. Teria sido um momento muito triste do espiritismo. Talvez o descrédito total e absoluto. Mas foi a autoridade moral dessa mulher que fez com que um juiz de má vontade se calasse e que o espiritismo voltasse, a obra de Kardec principalmente, voltassem a ser respeitados lá por volta de 1870. E aí com ele surge o Livro dos Espíritos, em 1857, que é o marco inicial do espiritismo. Então nossa doutrina acabou de completar 162 anos. Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Não quer dizer que ela é melhor ou que ela é pior que outras que usam a mediunidade. Quer dizer que para usar a mediunidade em espiritismo, é bom que nós estudemos a obra de Kardec. Que nós sigamos as sugestões que os espíritos deram a Kardec. E aí os continuadores, também muito importante. Hoje em dia a gente lê tão pouco dos clássicos, não é? Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, gente. O espiritismo não é o consolador prometido? Pois nesse livro de Leon Denis a gente enxerga o consolador. O problema do ser, do destino e da dor. Gabriel Delane, que nasceu no ano da codificação, no ano da publicação do Livro dos Espíritos, menos de um mês antes. Na verdade, o amigo de Kardec era o pai do Gabriel Delane. Mas ele aprofundou a parte científica dos fenômenos físicos em diante. E Camille Flammarion, que foi médium, inclusive, colaborador da codificação. Foram os primeiros grandes continuadores, ao ponto de, quando Kardec fala a esse respeito, quando ele escreve, e é escrito também, e ele pergunta, né? O que faria se eu não fizesse? Outro fará em teu lugar, não tem isso? Acho que está lá no Livro dos Espíritos, logo no começo. Então é importante porque Leon Denis também é um grande filósofo do espiritismo. Autodidata de tudo. Que figura importante. E a gente tem lido muito romance psicografado xarope. Que nem as piores autores de novela da Globo, daquelas bem malucas, assinam. E aí está lá o nome do espírito como se fosse o mesmo. Não faz isso não, gente. Tem muita obra mediúnica que não é espírita. E tem muita obra espírita que não precisa ser mediúnica. Para ser obra espírita precisa estar de acordo com a doutrina espírita. Para que a gente entenda melhor, os estudos foram continuando, né? Como eu falei, Alexander Aksakov, que era o embaixador russo em vários países da Europa, estudou a mediunidade, teve a felicidade de encontrar Elizabeth Hope, ou Madame d'Espérance. Uma dama inglesa muito interessante, porque na época em que não existia educação da mediunidade formal, ela é o exemplo, o modelo de médium educado. E ele estudou os casos em que ela parcialmente se desmaterializava, enquanto produzia os fenômenos de materialização dos espíritos. E o professor Ernesto Bozano, que foi estudar a mediunidade a partir da academia. Olha que coisa esquisita. Muitas pessoas hoje falam assim, esse negócio de espiritismo não tem comprovação científica. Ignorância. Ernesto Bozano, por exemplo, era um professor acadêmico italiano. E foi estudar a chamada mediunidade poliglota. Pessoas que no estado normal mal conseguiam se comunicar no seu próprio idioma natal. E que em transe mediúnico conseguiam falar línguas até mortas. Há um relato no livro Xenoglossia que eu acho de suma importância. Era um jovem assim, um jovem médio inglês, que mal se expressava, ele era iletrado, mas que no transe mediúnico falava vários idiomas, línguas eslavas, falava línguas semíticas, algumas mortas. E aí, certa vez, porque as reuniões mediúnicas nessa época também não tinham o critério que elas têm que ter hoje, certa vez levaram um convidado. Podia, alguém recebeu, eu estou com uma visita, vou levar a visita para ver os espíritos falar. Hoje isso não pode acontecer. A gente já sabe que isso é prejudicial para a reunião. Mas aí levaram um senhor muito distinto, que só o anfitrião que levou conhecia.
Ele chegou, se assentou lá, o jovem começou a dar comunicações e de repente o garoto começou a falar numa língua que ninguém sabia, que ninguém conhecia. Até que o visitante de repente respondeu emocionado. Respondeu emocionado e eles começaram a conversar. Todo mundo percebia, sem entender nada daquele idioma, uma emoção muito grande entre os dois. Terminada a sessão, o indivíduo relata, mas meu filho que morreu há alguns meses veio falar comigo. E conversaram em polonês. Que ninguém, com certeza menos ainda o médium, sabia o que era. Então isso caracteriza, e é a academia chancelando a mediunidade. É a ciência chancelando a mediunidade. Os médiuns de efeitos físicos, que foram os primeiros a ser estudados, que colaboraram nessa época, estão aqui. Eusapia Palladino, uma italiana daquelas bem, né, Madame d'Esperance, e Daniel Douglas Home. Talvez o menos equilibrado e o menos bem-sucedido de todos, apesar da mediunidade mais pujante. Da mediunidade de efeitos físicos mais pujante é Daniel Douglas Home. Se elevava, flutuava pela elevação dos espíritos até o teto, marcava lá. Certa experiência de hotel, saiu por uma janela flutuando, entrou pela outra, em transe. Mas gostava de uma festinha na casa de barão, de conde, duque. Gostava de curtir, né? E aí acabou denegrindo, degenerando sua mediunidade por causa disso. Que é um alerta em termos de não adianta você ter muita faculdade mediúnica se não tem elevação. E olha só aqui, 2 vezes prêmio Nobel. Sir William Crookes, mais ou menos por volta de 1872, 73 até 75. A Academia Britânica pede que ele prove que os fenômenos espíritas são uma fraude. Mas ele é um cientista, acima de tudo, comprometido com a verdade. E tem a felicidade de encontrar Florence Cook, uma menina de 18 anos, que naquela época produzia as materializações do espírito Kate King, uma princesa indiana, segundo informações do próprio espírito. E William Crookes leva Kate King para dentro do laboratório. Sobe na balança a médium, sobe na balança o espírito, tira fio de cabelo da médium, tira fio de cabelo do espírito, leva para o microscópio. O fio de cabelo da médium é muito característico daquele perfil britânico, cabelo fininho, alourado. O fio de cabelo do espírito é grosso, pendente como de uma indiana. E assim várias marcas, até ele emitir um relatório em que ele diz, não digo que são possíveis os fatos espíritas, digo que são reais. O seu relatório foi parcialmente apresentado pela FEB no livro Fatos Espíritas. Isso aqui é parte do relatório do William Crookes. É uma pena que não tenha mais. Quem tem, guarde como relíquia. Quem tem, põe na biblioteca do centro. Porque é um estudo de um cientista sobre a mediunidade, sobre o espiritismo. Isso é muito importante. E aí, nós agora, o pessoal do YouTube a gente vai fazer um intervalo, o pessoal daqui a gente vai fazer também. Vocês podem ir fazer o que quiser, a gente vai ali para aquela mesa bonita que a Emília montou, né? Quem veio ao seminário está no lucro, vocês não sabem o que está esperando ali, tá bom? E na volta do nosso intervalo, que vai ser de 15 minutinhos só, a gente retoma na segunda parte com a questão... ainda faltou esse pedaço. Espera aí, não vai dar intervalo agora não. O Brasil também teve a sua cota, né, de trabalhadores. Zilda Gama e Peixotinho são 2 exemplos muito marcantes. Ele com efeitos físicos, ela com efeitos inteligentes. A primeira médium de Vitor Hugo no Brasil. Os primeiros romances do espírito Vitor Hugo vieram pela Zilda Gama. Agora é a hora do intervalo do lanchinho, gente. 10 minutinhos, a gente faz uma pausa aqui, faz uma pausa na filmagem, tá? Para o pessoal do YouTube vai levar 15 dias para chegar a segunda parte, para nós 15 minutos, tá bom?